todos os obreiros que aqui estão e toda a amada igreja que está aniversariando por mais um ano que Deus permite, que é o 15º ano deste ministério que tem avançado de forma sobrenatural. Isaías capítulo de número 6, livro do profeta messiânico. Isaías capítulo 6, localiza o verso 1. Livro do profeta messiânico, Isaías capítulo 6. Verso 1, quantos acharam o texto, diz amém. Diz assim o texto sagrado, na tradução ao qual estou usando aqui nesta noite. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por gentileza, tome o assento, tributando louvor ao nosso Deus. Queridos, eu prometo que não vou ser cansativo, pois estamos na total dependência de Deus aqui, neste exato momento. Viemos de uma viagem de 700 quilômetros do Paraná, na cidade de Guarapuava, e viemos direto para cá, que se passarmos em Campinas não ia dar tempo. Então viemos para cá e na pressa acabei deixando até a Bíblia na casa do pastor. E olha que eu vendo Bíblias, mas só ficou Bíblias para mulher ali, acho que só deve ter umas 3 ou 4. Mas hoje em dia existe vários meios que você pode se conectar com a Bíblia Sagrada. Mas o importante é ela estar gravada aqui na tábua do nosso coração. Porque haverá uma época que você não vai nem poder carregar ela, que você pode ser preso. Vai chegar essa época. Alguns países já proibiram e pessoas foram até presas. Mas ainda há um grupo de remanescentes de Deus. O fundo pode deixar mais baixinho, pastor, por gentileza? É o meu estilo de pregação, talvez o fundo não vai adaptar. Mas o fundo do glória a Deus e aleluia não atrapalha o pregador. Queridos irmãos, o texto que tomamos por base bíblica, você vai perceber que logo de princípio, de leitura bíblica que lemos nesta noite, este texto ele está inserido dentro do Antigo Testamento. Logo se percebe que o Antigo Testamento ele divide 2 classes, mais conhecida como 2 galerias de profetas dentro do Antigo Testamento. A primeira classe ou galeria, como os senhores quiser falar, a primeira classe, elas são chamadas de livros dos profetas maiores. E os livros dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. A segunda classe, elas são conhecidas como livro dos profetas menores, cujo é uma junção de 12 livros. Os livros dos profetas menores é uma junção maior do que os livros dos profetas maiores. Mas dentre esses 2 nomes, chamado de profeta maior e também conhecido como profeta menor, os senhores vai perceber que tem 2 junções de 2 palavras que estão inseridas dentro destes
nome citado, profeta maior e menor. As duas junção dessas duas palavras são as palavras escrita maior e menor. Logo, quando lemos a respeito dos livros dos profetas maiores, parece que os mesmos foi considerado como profeta maior, talvez porque Deus lhe facultou aos profetas maiores mais poder, pelo simples fato deste nome maior está inserido dentro dos livros dos profetas maiores. E logo quando tratamos a respeito dos menores, esta palavra menor parece que menospreza os 12 livros dos profetas menores, ao ponto dele ser considerado livro dos profetas menores. Parece que foram profetas menosprezados, que tiveram pouca unção ou autoridade de Deus sobre a vida destes profetas. Mas existe no mínimo duas definições que vai nos definir o porquê eles são considerados como maior e como profetas menores. Quando tratamos a respeito dos maiores, eles não são considerados como profeta maior porque são mais usados. Mas se os senhores pegar todos os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, você vai perceber que são livros extensos. São livros que tiveram uma delonga maior dentro do Antigo Testamento. E esses livros são tão extensos que o próprio livro do profeta Isaías, ele é considerado como uma mini Bíblia, porque ele contém 66 capítulos, e isto mostra a extensão que tem o livro dos profetas maiores. Assim, Ezequiel, Daniel e Jeremias são livros extensos, mas os senhores já percebeu que os 12 livros dos profetas menores, eles são considerados como menor, porque os seus livros são livros pequenos, e os livros deles são tão curtos, que o próprio livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos e 23 versículos. Assim sucessivamente, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Amós, são livros pequenos, são livros de profetas que tiveram uma delonga bem curta dentro do Antigo Testamento. Logo aqui nós aprendemos que eles são considerados como menor, não por causa do poder, mas por causa que eles tiveram um ministério curto dentro do Antigo Testamento. Mas o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Isaías, filho de Amós, é o mesmo Espírito de Deus que também estava sobre Sofonias, o profeta menor. O mesmo Espírito de Deus que estava sobre Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, Ezequiel, o profeta maior, é o mesmo Espírito de Deus que também estava sobre Miqueias, o profeta menor. O mesmo Espírito de Deus que estava sobre Jeremias, filho do sacerdote Uquias, Jeremias, o profeta maior, o mesmo Espírito que estava sobre ele, é o mesmo que também estava sobre Ageu, o profeta menor. Logo se percebe que troca-se os vasos, mas o Espírito é o mesmo. Troca-se os nomes, mas a autoridade é a mesma. Por quê? Porque o nome não sustenta a unção, mas a unção sempre vai sustentar o nome. Tem pessoas que têm o nome, mas não têm a unção. Tem pessoas que têm a unção e também têm o nome por causa da unção. Logo entendemos que o livro que nós lemos é um livro que é considerado como um profeta messiânico. E além de ser considerado como profeta messiânico, Isaías também ele é considerado como profeta maior. Logo entendemos que o mesmo foi contemporâneo de Jotão, Acás, Amazias, e um rei também chamado Uzias. Amazias vai reinar 42 anos dentro de Jerusalém. Quando Amazias morre, quem vai suceder o trono é o seu filho, que tem por nome de Uzias. Uzias vai reinar por 50 anos dentro da cidade. Quando Uzias morre, Jerusalém vai passar por 2 crises. A primeira crise que Jerusalém passa é a chamada de crise financeira. A segunda crise, que é chamada crise de disputa por posições de trono,
ou transição na época quando um trono ficava vazio, os senhores vão perceber que todas as vezes que um trono ficava vazio dentro de uma terra ou dentro de um governo, a nação passaria por crise financeira. Quem não lembra de José, quando mesmo estava dentro do Egito, e ele interpreta o sonho de Faraó, quando ele disse para Faraó que haveria anos de crise, mas que no período de anos de abundância, ele estocasse para que quando viesse a crise, o Egito não sofresse o baque da crise. E a Bíblia diz que quando ele interpreta o sonho, Faraó vai eleger uma segunda cadeira, que não existia dentro do governo do Egito, governo de governador. E a Bíblia diz que ele coloca José como governador, porque ele está entendendo que quando alguém está assentado sobre um trono, a crise ficaria estabilizada. Logo entendemos que a palavra assentar, no hebraico, ela quer dizer controle. Todas as vezes que os senhores vê dentro da Bíblia, a palavra assentar, ou Deus assentou, ou pediu para que alguém se assentasse, era Deus dizendo que está tudo sobre o controle. Pastor, com que base bíblica o Senhor diz isto? Está na Bíblia. A Bíblia diz que o primeiro enterro da mulher conhecida como a viúva de Naim, ela enterra o seu marido e o enterro acontece. Mas quando ela vai para enterrar o seu filho único, a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. E a Bíblia diz que os que estivera morto assentou e começou a falar. Era Jesus dizendo: o primeiro enterro aconteceu porque eu não estava na história, mas quando eu entro e assento na história de alguém, eu coloco tudo sobre controle. Pastor, não me convenceu. A primeira pesca, os discípulos lançaram uma rede a madrugada toda, porém não pegaram nada. Mas na segunda pesca, Jesus pega o barco de Pedro emprestado, e o texto diz que Jesus assenta sobre o barco, e a pesca foi maravilhosa, porque Jesus está dizendo: quando eu assento, eu coloco tudo sobre controle. Pregador, não peguei, vou aplicar para você da glória. Pegaram uma mulher em pleno ato de adultério, e o texto diz que Jesus estava sentado escrevendo na areia. Era Jesus dizendo: enquanto vocês acusam a história dela, eu estou colocando tudo sobre o controle. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto para você da glória. Lá em Brasília, cada 4 anos, a disputa pelo trono, porque alguém quer sentar na cadeira, e a cada 4 anos a cadeira fica vazia. Mas o profeta Isaías escreveu dizendo que Deus está assentado sobre o globo terrestre. É Deus dizendo: lá em Brasília fica vazio, mas eu tenho um trono no céu e tenho um trono também sobre a face da terra. Eu estou no controle em cima, mas também estou no controle embaixo. Se tem alguém que peca, levante a tua mão direita para cima, levante também a esquerda, porque se Jesus assentar na tua casa, Ele vai colocar tudo sobre controle. Se Jesus assentar no teu ministério, Ele vai colocar tudo sobre controle. Se Deus assentar no teu casamento, Ele vai colocar tudo sobre o controle. Quem crê, abra a boca para adorar. Então percebe que quando o trono ficava vazio, haveria crise e guerra. Porque quem é que não quer possuir um trono que está desocupado? Quem é, senhores, que não quer tomar posse de um trono que está vazio? Quando Uzias morre, Jerusalém está peregrinando por essas duas fases: a fase da crise e a fase da disputa por posições de transições de trono. Na época, os monarcas guerreavam por tomar posições. E quando Isaías vê a crise que Jerusalém está vivenciando, Isaías não fica preocupado em si mesmo, porque o trono está vazio. Mas quando o trono ficava vazio, os sacerdotes se corromperam, os levitas se apostataram. E Isaías
não houve Deus mais por intermédio do sacerdote, que entrava no templo, queimava a oferta e trazia a resposta do sacrifício. O sacerdote entrava no templo em Jerusalém, mas saía calado. Os levitas cantavam os cânticos que fora composto pelo salmista Davi, mas Deus estava em silêncio. Logo Isaías, vendo esta cena, Isaías resolve entrar dentro do templo em Jerusalém. Só que quando Isaías entra dentro do templo, senhores, Isaías não vai entrar no templo para pôr o papo em dia. Isaías não vai entrar no templo para cumprimentar apenas o sacerdote com shalom. E o que Isaías vai fazer no templo? Isaías vai entrar no templo para orar. Repita comigo, orar. Repita, orar. Repita comigo, não tem Pentecoste se não tiver oração. Diga, não tem mover do Espírito se não tiver intimidade com o dono do Espírito. Segura para dar glória. Isaías entra no templo para orar. A palavra oração, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, orar. A segunda fase, ação. Porque toda oração tem que ter uma ação. Você não pegou, mas eu vou aplicar. A igreja orou e Pedro foi liberto das prisões. Porque oração com ação tem ação de Deus. Pastor, não peguei. Vou aplicar para você da glória. Tem gente que ele só quer orar, mas ele não quer agir. Eu quero a porta, mas eu não entrego o currículo. A oração tem que ter ação. Como pregador, vou te provar. O que é uma ação e uma reação? A ação é pedir e a reação é receber. A ação é bater e a reação é se abrir. A ação é se achegar, a reação é Deus te abraçar. A ação é Davi jogar pedra, a reação é Deus derrubar o gigante. A ação é Jerusalém rodear os muros e as muralhas. A reação é Deus colocar a muralha por terra. A ação é Moisés estender o cajado. A reação é Deus se abrir o mar. A ação é os discípulos tirar. A reação é Deus dizer, Lázaro, venha para fora. É Deus dizendo, não tem como eu agir se você não fazer a tua parte. Só estou pregando para quem acredita. Levante a mão para cima. Levante a outra também, levanta. Porque a ação de dar glória é com você. A ação de levantar a mão é com a igreja. A ação de marchar na presença é contigo. Agora a reação de abrir o céu, batizar, renovar, é com ele. Só quem vem para dar glória, abre a boca para dar glória. Isaías vai entrar no templo para orar. Agora, pasmem, senhores, vamos mastigar esse texto aqui. Quando Isaías entra no templo, eu penso que na psique, que na mente do profeta Isaías, ele estava dizendo, eu vou entrar no templo, e porque os sacerdotes se corromperam e os levitas se apostataram, eu vou ver um Deus batendo cabeça na mente de Isaías. Eu vou ver um Deus preocupado porque não tem adoração na pé, que o trono está vazio. Só que quando ele entra dentro do templo, repita comigo, a oração ainda abre os céus. Ah, meu filho, você está para lá de Bagdá. Pastor, não peguei. Você sabia que existe no mínimo 3 tipos de céus? O primeiro céu é chamado de orâneos no grego. É onde os pássaros voam e os aviões também se decola. O primeiro céu. E o segundo céu é chamado de mesorâneos. Que segundo céu é esse? É onde existe a lua, o sol e as estrelas. E o homem só consegue ir no segundo céu, mesorâneo, através de foguete, através de um avião, talvez, subindo um pouco mais alto. E o terceiro céu é chamado de esporâneo. E o que isso quer dizer? O terceiro céu esporâneo é onde Deus está sentado. É onde os serafins adoram diante do teu trono, dizendo santo, santo, santo. Pastor, não peguei, vou aplicar. O primeiro céu, orâneos, com avião você vai. O segundo céu, mesorâneo, com foguete você chega. Pastor, e no terceiro céu, como é que se chega? Jesus disse, ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Você não pegou, mas eu vou aplicar. Como é que eu vou ao terceiro céu? Jesus chegou para ser batizado por João Batista, e quando João Batista foi batizar Jesus, os céus se abriram. O terceiro céu só se abre por intermédio do Cristo ressurreto. Deixa eu ver, quem veio aqui para sentir a glória de Deus, entra na dimensão dos céus. E o texto diz que o profeta entrou, orou, e o texto diz: e os céus se abriram. Você sabia que a sua oração é uma chave que abre céu? Ah, meu filho, você não pegou. Você pode não pregar bem, você pode não cantar bem, você pode não ter uma boa exegese, hermenêutica boa, você pode não ser nem ser bacharel em teologia, mas se você é um crente que anda de joelho no chão, você consegue fazer Deus abrir o céu ao teu favor. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto. Levante a mão que eu quero liberar uma palavra profética. Tem coisas que é só por intermédio da oração que Deus faz. Jesus não precisava orar, mas sempre falou de oração. Jesus não precisava orar, mas sempre teve uma vida contínua de oração. E eu vou profetizar de olho aberto. Deus está me dizendo nesta noite: eu estou abrindo portas que só a oração consegue fazer abrir sobre a tua vida. Deixa eu ver quem acredita. Uramachambarábia. Quem tem glória para dar? Deixa eu ver. Quem tem glória para dar? Deixa eu ver. Quem tem glória para dar? Deixa eu ver. Se tem alguém que ainda tem glória, aleluia, para liberar para o céu nesta noite, enche a casa de glória para adorar. Só que o problema de Isaías, pastor, é que quando ele orou, ele disse: eu vou ver Deus batendo cabeça, porque não tem adoração na terra. Eu vou ver Deus preocupado porque os levitas pararam e os sacerdotes se corromperam. Ele pensa que vai ver Deus batendo cabeça de um lado para o outro, preocupado. Só que quando ele ora, ele poderia ver assim: eu vi o Senhor de um lado para o outro, se escabelando porque não tem adoração na terra. Mas o profeta, quando diz, o escritor escreve dizendo: eu vi. Eu não vi ele batendo cabeça, eu vi o Senhor assentado. Você não pegou, meu filho, mas eu estou aplicando um texto para você da glória. Tem muita gente que está confundindo as coisas. Não, porque se fosse eu fazendo, Deus virava de perna para o ar e Deus quebrava tudo. Deus não quebra nada. Deus só quebra com o altar de Baal. Deus só quebra com a cara e com o chifre do diabo. Mas Deus, na obra dele, Deus não quebra nada. Deus conserta o que foi quebrado. Você não pegou? Não, tem gente que é assim: se fosse eu, o negócio acontecia. Não, meu filho. Se você não fizer, Deus levanta quem faz. Se você não pregar, Deus levanta quem prega. Se você não cantar, Deus levanta quem canta. Se você não adorar, Deus levanta quem adora. Isaías pensa que vai ver Deus preocupado porque não tem adoração na terra. E como é que Deus está enquanto as terras estão em silêncio? Deus está assentado. Por quê? Porque se não tem adoração e culto na terra, o céu tem adoração. Lá no céu o culto é 24 horas. Lá no céu o culto não para. Se a terra parou de adorar, lá em cima tem alguém dizendo: santo, santo, santo. A irmã parou de, mas lá no céu tem alguém dizendo: santo, santo. Pastor Cleito disse que não prega mais. Deus não está preocupado com isso. Lá no céu tem alguém dizendo: santo, santo. Mas agora, se você fizer, Deus abre o céu, derrama a glória e vai cumprir Ageu capítulo 2 verso 9 na tua vida. A glória da última casa será maior. Será maior. Quem pega? Quem pega será maior do que a glória da primeira. Vai cumprir o que o profeta disse: toda a terra está cheia da tua glória. Repita comigo assim, repita comigo: dois tipos de culto.
Repita comigo: o culto da terra e o culto do céu. Diga, pastor, quais são as características desses dois cultos? Quem quer entender, por 5 minutos, diga amém. É fácil. Era Deus dizendo: porque o trono embaixo ficou vazio, para eles o céu estava fechado. Só que tem 2 tipos de pessoas aqui nesta noite. Diga, qual, pastor? Tem gente que veio para o culto. Vim para o culto, as poltronas vieram, ou já estão nele. Vim para o culto, os meios tecnológicos vieram, celulares, microfone, o baterista, vem para o culto. Agora, entra no culto. Você não pegou? Agora, entra no culto. É só quem olhou para o templo e disse: o céu está fechado para o sacerdote, o céu está fechado para os levitas, mas eu vou entrar no culto debaixo de oração. Quem entra no culto não tem céu fechado. Deus abre o primeiro, Deus abre o segundo, Deus abre o terceiro. Só quem vem para entrar no culto aqui nesta noite, levante a mão direita para cima, levanta, reba. Calabai, deme cabe dar a Sérvia. Só que vem para entrar no culto. Quem vem para entrar no culto não depende do pregador para dar glória. Quem vem para entrar no culto não depende do coro do louvor para glorificar. Quem vem para entrar no culto, ele já vem de casa dizendo: eu não sei quem é o pregador, eu não sei quem é o cantor, mas eu já estou entrando no culto adorando. Só estou pregando para quem crê. Abre a boca para dar glória. Quais são as características? É fácil. O primeiro, o culto da terra, o céu estava fechado. Mas quando Deus encontrou um crente doido, Deus já mostrou: Isaías, o culto embaixo, o céu está fechado. O daqui, quando alguém ora na terra, o culto daqui, o céu abre de cima para baixo. Você não pegou? Segura. Ele orou e o texto dizia: o céu se abriu. Ele não viu Deus preocupado, ele viu Deus assentado. Esse culto aqui em cima, Isaías, é diferente do culto de baixo. O culto de baixo, porque o trono está vazio, o povo está desestabilizado. Mas aqui em cima não, eu estou assentado no meio do culto. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto. Eu estou assentado no centro do culto. E o que mais? Isaías, o culto embaixo, o sacerdote tem até fogo, tem até um negócio para acender a lenha para o sacrifício ser queimado, mas a fumaça não chega aqui, Isaías. Mas o culto aqui em cima não, a fumaça e o fogo está acima de mim. Prova, pregador. E ele disse: eu vi serafins. A palavra serafins no hebraico quer dizer seres ardente em fogo. E o texto diz: e eles estavam acima de mim. E eu perguntei: que serafim tão especial é esse? Que Deus permitiu estar acima dele. Aí Deus me fez entender: quando o culto é para mim, eu deixo alguém voar um pouquinho alto. Mas agora, quando alguém quer colocar um trono acima do meu, não sobe, desce. Não pegou? Vou aplicar. Pastor, mas se ele tem luz, é um anjo de luz, pode ter o que for. Se quiser a glória para ele, Deus faz descer para baixo. Pastor, mas se eu der glória para ele, se eu magnificar o nome dele, se prepara para voar alto. Não, você não pegou. Se prepara para voar alto. O culto embaixo não tem fogo, e se tem a fumaça não sobe. E o culto aqui em cima tem fogo. Serafins. Segura. Só que o texto diz assim, que cada um tem 6 asas. Repita comigo: 6 asas. Repita comigo: pastor, quero saber mais característica deste culto. Segura. Cada um tem 6 asas. Com 2 cobre os pés.
Cobrir os pés, santidade. É Deus dizendo, o culto embaixo se corrompeu, mas o culto aqui em cima ainda tem santidade. Segura para dar glória. E o que mais? Com duas voam. Você já foi no culto? Que quando você chega nele, o pastor fala no pé do ouvido do pregador, ó, aqui é assim. Tem que estar no pedestral e você não pode nem olhar para trás. Tem que ser que nem aqueles cavalos que contarão terra, com aquele tampão, só olhar para frente. Não. Escravo, preso, nós estávamos lá no mundo. Quando o texto diz que com duas voavam, voar na Bíblia fala de liberdade. Não, você não pegou, mas eu estou aplicando. Eu não estou falando de meninice. Eu estou falando de liberdade para adorar o Deus que está sentado no meio do culto. Você não pegou. Você não pegou, mas eu estou aplicando o texto para você da glória. É Deus dizendo: quando alguém adora, não tem algemas que prende um adorador. Quando alguém adora, se você estava sem sandália, eu coloco sandália nos teus pés, porque sem sandália quer dizer alguém que é escravo, mas quando a sandália vem, é Deus dizendo: agora eu estou dando liberdade, agora eu estou dando liberdade. Agora você não pegou, estou aplicando a Bíblia. Levante a mão que eu vou liberar a palavra. Preso, nós estávamos no tráfico. Preso, nós estávamos na beira do bar. Mas Cristo nos libertou e deu liberdade para adorar. Deixa eu ver quem veio para dar glória. Deixa eu ver quem tem liberdade para adorar. Deixa eu ver quem tem liberdade para adorar. Ninguém recebe o Espírito Santo de boca fechada. Para receber Ele tem que adorar Ele. Para receber Ele tem que adorar Ele. Pastor, como é que o senhor prova na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos. Primeiro, para receber Ele tem que ter união. Tem que estar unido. Não tem como receber o Espírito brigado com Pedro, brigado com João, brigado com a Marta. Tem que ter união para ser cheio do Espírito de Deus. Abre a boca e dá glória. Repita comigo: quando o céu se abre. Diga assim comigo: de repente vem do céu. Deus não abre o céu por de repente vir da terra. Deus abre o céu por de repente vir do céu. E como é que ele vem do céu? Vem assim, ó. Um som. Não era um vento, era um som. Quando o vento assopra, não chacoalha as coisas. Um som. Como? Não era um vento. Como um vento. Parecido com um vento. Vermente impetuoso. Que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E de repente foram vistas por eles línguas repartidas, das quais como que? De fogo. Você não pegou. Os serafins são seres ardentes em fogo. Na igreja primitiva desceu língua repartida como de fogo. Só que o texto é lindo. O texto diz: de repente veio do céu um. Repita comigo: um. Eu poderia dizer assim: vieram sons. Não poderia dizer assim: veio vários sons, vento veemente impetuoso. Mas por que o texto diz: de repente veio do céu um som? Repita assim comigo: porque na igreja que os crentes são cheios do Espírito. Diga que os crentes são cheios do Espírito. Não tem sons. Repita comigo: só tem um som. Só tem uma voz. Só tem uma palavra. Só tem um poder. Só tem um Espírito. Só tem um Deus. Você não pegou?
Não tem como o pastor falar um som aqui e o obreiro falar outro som lá fora. O som é um, a autoridade é uma, a voz é uma, a palavra é uma. Você não pegou, mas Deus está dizendo: quando tem o Pentecoste, o poder do Espírito vem, mas vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo. Só quem vem para receber, abre a boca e recebe esta presença. Terminar agora. Com duas cobras os pés, santidade. O culto embaixo não tem mais, mas aqui ainda tem santidade. Com duas voam, liberdade. O culto embaixo não tem liberdade, mas o culto aqui em cima tem liberdade. Só que o texto diz, pastor, com duas asas cobre a face. No figurativo ou no literal, com duas asas cobre a. Os olhos estão aonde? Na nuca? Nas costas? Repita comigo, os olhos estão na face. Eu fiquei doido com esse culto. Que culto é esse, pastor? Que de pé tampado, de face tampada, olho tampado, o texto ainda diz, voam. De um lado para o outro, ou seja, um vai na contramão do outro, sem nenhum bater no outro. Pastor, é movimento. Não, movimento com ação não é movimento. Qual é a ação? Voa de um lado, calado, não. Santo, 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 santo. A palavra santo aparece dentro da Bíblia 365 vezes. O ano tem 12 meses e 365 dias, a não ser que for o ano bissexto, que tem 366 dias. Se a palavra santo aparece 365 dias, é Deus dizendo assim, eu quero você santo não só hoje, mas eu quero que você se levanta sendo separado também amanhã. Eu não quero santidade só na semana de ceia. Não, eu quero santidade no dia também do carnaval, na virada de ano, no final do ano novo. Você não... É Deus dizendo, a santidade que eu quero, que quer dizer separados, diferenciado, não é só aqui, mas saia daqui dizendo, eu sou diferente. E por que você é diferente? Porque o céu se abriu, a brasa tocou em você, e você tem a marca de Deus sobre a tua vida. Segura, segura. E eu perguntei, que culto é este? Que de olho fechado, um voa para lá, outro voa para cá, dizendo santo, 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 e nenhum bate no outro. O culto embaixo tem disputa, porque o trono está vazio, e quem é que não quer tomar o trono? E o culto em cima, até divisão tampada, ninguém bate ninguém. Você não vê o texto dizendo, nenhum serafim bateu no outro querubim, e um serafim trombou com o outro, você não vê? Mas se só vê dizendo que voava de um lado para o outro, de olho tampado, pés tampados, e voavam. Eu perguntei, Deus, como é que pode um culto desse não ter uma reladinha em nenhum no outro? Como é que pode um culto desse não ter um esbarrãozinho um no outro? Aí Deus me fez entender, sabe por que não tem esbarrãozinho, nem um tropeça no outro desse culto aqui? Porque eles estão adorando unicamente aquele que está sentado sobre o trono. E culto que o foco dele é a adoração a Deus, ninguém bate ninguém. Culto que o centro da vontade do culto é a adoração a Deus, não tem quem prega mais, nem quem prega menos. Culto que a adoração é baba a Deus, não tem isso. Quando alguém canta, a outra faz figa e diz, vai errar, porque quando eu pegar o microfone eu vou quebrar tudo e o pastor vai ver quem é que tem Deus na vida. Não, aqui não tem quem ganha, aqui não tem quem perde, aqui o único que perde
grande é Satanás e os seus demônios, e quem ganha é o reino com teu glória. E quem ganha é o reino com teu glória. Você não pegou? Você veio para o culto ou já entrou no culto? Quem já entrou no culto já está cheio, já está sendo tocado, já está recebendo. Só quem crê, abre a boca, receba a glória de Deus. Fica de pé comigo dando glória. 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 Vai adorando, isto mesmo, vai adorando. Vai adorando. Eu não ia pregar essa mensagem, eu ia pregar no tema. Mas Deus disse para mim, não tem como o céu aberto se não houver essas características na vida do cristão. Deus vai abrir o céu já está aberto para algumas pessoas, mas é necessário tampar os pés, é necessário dar liberdade, é necessário reverenciar, adorar aquele que é digno de adoração na terra. Repita comigo assim, repita comigo assim. Deus vai colocar brasas de fogo na minha vida. Deus ama muito fogo. Sabia que Deus ama o fogo? Até o inferno, para o diabo e seus anjos, foi Deus que criou um lago de fogo. Deus gosta do fogo, Deus sempre gostou do fogo. Pastor, o que é isso? Deus gosta do fogo? Claro que gosta. Quando ele queria falar com o povo, lá no deserto, à noite, como é que ele vinha? Numa coluna de fogo. Repita comigo, Deus gosta do fogo. E o fogo traz, não é apelido, mas dá nomes para pessoas. Quais? Deus gosta tanto do fogo que ele levantou um profeta chamado como Elias, o profeta do fogo. Por quê? Porque orava e o fogo descia. Deus gosta tanto do fogo que em Ezequiel capítulo 1 ele se manifestou em rodas de fogo, e uma rodava dentro da outra. Porque quando o fogo de Deus vem, não tem divisão, é um dentro do outro. Adoração e conexão na adoração. Adoração e conexão na adoração. Deus gosta tanto do fogo que quando ele foi falar com Moisés, ele não quis pegar um iceberg, não. Ele pegou uma sarça, tacou fogo nela. Só que o fogo de Deus não matava a sarça e nem a consumia. O fogo queimava e não consumia, porque o fogo de Deus não queima, mas edifica. Tem gente que diz que tem fogo só se for fogo para queimar os outros. Não, fogo de Deus é para edificar a nossa vida. Deus gosta tanto do fogo que ele disse assim: João Batista, não há profeta maior do que ele, mas ele batiza com água para o arrependimento. Mas João Batista disse: mas venho aí que é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno nem desamarrar a sandália dos teus pés. Este daí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Só quem vem para receber o fogo do Espírito, abre a boca e adora. Deixa eu ver quem tem glória para adorar esta presença. Deixa eu ver quem tem glória para adorar esta presença. Deixa eu ver quem tem glória para adorar esta presença. Vou terminar aqui agora. Eu me converti, pastor, no ano de 2005. Numa igreja chamada Pentecostal Deus e Amor. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Quem conhece? Me converti nessa igreja. Fiquei por volta de 5 anos. Vim para a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Fiquei lá por volta de 8 anos. Estou no ministério que faz mais ou menos 12 anos que eu estou nesse ministério. Mas quando eu me converti, nós subíamos no monte recém-convertido, às 0 horas, meia-noite, e descia 9 horas da manhã e ia para oração com os jovens, porque haveria culto com jovens à noite.
E antes de ter o culto dos jovens, havia a oração das 9 horas da manhã. Desci do monte e fui para a oração, novo convertido. Cheguei na porta da igreja. Quando eu pus o pé na porta, eu vi um calor que saía de dentro da igreja assim, ó. Eu senti aquele poder. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, como é que eu faço para me receber e sentir o que aqueles jovens estão falando? Eles estão alegres, falando em línguas estranhas. Como é que eu faço? O pastor disse: Cleito, você vai chegar na tua casa à meia-noite, você vai dobrar o teu joelho, você vai Deus no trono, imaginar Deus no trono, e você vai começar: glória, 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 glória. Foram 8 meses subindo no monte e nada de receber o Espírito Santo. Meu irmão, com uma semana de crente, foi batizado com o Espírito Santo. Disse: eu estou em pecado, não é possível. Uma semana foi batizado. Eu estou 8 meses subindo no monte, que é alto, e não recebi o Espírito Santo. Minha mãe passou um tempo, se apostatou, e eu fui orar na madrugada. Disse: Deus, é a última vez que eu vou tentar. Eu falei para Deus, dobrei o joelho, fiz que nem o pastor me ensinou. Imagina Deus no trono, você de joelho, com a cara da porta diante dele, e você começa: glória, glória, glória. Deus no trono, eu de joelho, glória, glória. Se eu estiver mentindo, que Deus me mate em cima deste altar. O diabo tomou a boca da minha mãe dormindo e disse assim: ei, cala a sua boca, porque hoje você não vai conseguir nada. Novo convertido, não sabia de onde veio tanta coragem. Hoje eu sei, veio em Deus. Quando eu vi aquela voz falando na boca da minha mãe, eu comecei: glória, 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 glória. Deus do trono, eu glória. Se eu estiver mentindo, Deus me mate aqui agora. Eu não vi um anjo, eu não vi um serafim, mas conforme eu dava glória, desceu um ser pelas minhas costas, que eu senti um calor muito grande que pegava fogo nas minhas costas. Aí eu comecei mais forte, né? Glória, 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 glória. Conforme eu fui dando mais glória, parece que veio pela minha frente, a minha face pegou fogo, meu ouvido latejava, esquentava, minha face pegava fogo. Eu comecei: glória, glória, glória. Quando foi 3 horas da manhã, quando eu dei outro glória, a língua enrolou. Eu fui batizado com o Espírito Santo 3 horas da manhã. Era 6 horas da manhã, eu estava falando em outras línguas, ao qual nunca tinha falado. Você não pegou, mas eu vou aplicar para você da glória. Glória a Deus e aleluia ainda funciona dentro da igreja. Você não pegou, mas eu estou aplicando. É Deus dizendo: meu trono está aqui, eu estou esperando o teu glória para o meu ser descer, te batizar aqui agora. Deixa eu ver quem quer receber, receba. Só quem quer receber, receba. Só quem quer lá atrás, levante a mão, abre a boca, enche esta casa de glória e adora. Adora, 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 reba, caba, jome, caba, daragai. Só quem vem para dar glória, só quem vem para dar glória. Já tem alguém recebendo, já tem alguém recebendo, já tem alguém recebendo. Deixa o céu se abrir ao teu favor aqui agora. Deixa o céu se abrir ao teu favor aqui agora. Só quem já entrou no culto, receba esta glória de Deus que desce sobre esta casa. Pastor, Deus manda lhe dizer assim: foi eu que coloquei no teu coração o tema deste evento, porque enquanto eu prego, eu ouço barulho de cachoeira que sai deste altar, e Deus disse: eu tenho um avivamento para derramar nesta cidade por intermédio deste ministério. Deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver quem pega, vai. Tem jovem recebendo lá atrás, tem jovem recebendo lá atrás. Só quem vem para receber, reba, calabachambarábia, urabacambarábia, urabachambarabagás. Fala no idioma que o diabo não tem interpretação. Fala em língua estranha. Enche a casa de glória. Adora. Emanacando remi, Jome nevaios,
Dorema Kamando Reminagai. Espírito que está sobre mim, sobre os pastores que aqui estão. Toma esta igreja com poder e autoridade do teu Espírito, Pai. Que não haja céu fechado para um adorador aqui agora, mas que os céus estejam abertos na direção deles aqui, e que eles sejam tomados de uma unção impetuosa, de uma glória fenomenal, ao qual homens não têm em comum esta presença. Os adoradores, os adoradores, os adoradores, os adoradores, os adoradores, os Isaías de hoje, os profetas de hoje, entra no culto e receba a glória. Como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Espírito, transporta da glória. O câncer não aguenta esta glória. como fogo, Os tumores não aguentam esta glória. vem como A tristeza salta de alegria com esta glória. Seja cheio, enche-me de novo. cheio até arrebatamento da igreja. Seja cheio. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Erga a voz agora, bem alto. Ao Deus do Isso. meu amor. Tá bonito. Tá bonito. Eu navegarei. Adore. Eu navegarei. Caboche. Oceano do Elias Sabaote. Toda a terra está cheia da sua e glória. ali adorarei. Adore. Ao Deus do meu amor. Diga Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Santo. e desce Santo. como fogo. Santo é o Espírito de Deus. Vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Diga Meu Deus do céu. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Diga eu navegarei, no oceano do Espírito, No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Levanta as mãos para declarar isso. Adore a presença. Espírito, Meu Deus, há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. e desce como fogo. Vem Espírito. Vem com em Pentecostes, Vem Espírito de Deus. e
enche-me de novo. Diga, eu adorarei. Eu adorarei. Adore. Oceano do Espírito. Segura as duas mãos aos céus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito de Deus. E ali uma explicação. Diga, Espírito Santo, a voz agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aqueles exames não vai dar positivo. de Pentecostes. A glória de Deus está te curando aqui hoje. Você que foi no médico suspeitando daquela enfermidade, pode retornar que não vai dar mais nada. O nome de Jesus está sendo glorificado nesta casa. Curas estão acontecendo aqui agora. Milagres estão acontecendo. Me enche-me de novo. Levante a mão assim, eu termino aqui agora. Posso, pastor, fazer um apelo aqui? Tem alguém que você estava distanciado dos caminhos do Senhor, mas você ouviu esta palavra. O Espírito de Deus te incomodou aí e disse: você precisa voltar. Eu quero que você venha correndo aqui neste altar, mas correndo, se entregar para Jesus neste altar. Venha. Não tenha vergonha. Pastor, eu não vou porque eu sou novinho ainda. Sou muito novinho para servir a Deus. E servir a Deus é coisa para velho. Tem um monte de novinho descendo a sepultura. Tem um monte de novinha descendo a sepultura. Não tem data, não tem idade para servir a Deus. Quer ir com Jesus para a tua casa? Eu não estou dizendo que para você aceitar Jesus, que é uma palavra muito forte, falar quer aceitar Jesus como se eu estivesse oferecendo uma pizza. Quer uma pizza? Não. Quer que Jesus te abrace aqui hoje? Quer se entregar para Ele? Irmão, não tem mais tempo nenhum. Eu não sei o que você está esperando. Não tem mais tempo. Está aí os sinais. Está tudo aí os sinais. A Bíblia diz que vai ser num piscar e fechar de olhos que Ele virá buscar a sua igreja como um ladrão. O ladrão avisa quando vai roubar uma casa, um banco. Ele faz tudo escondido. Quando vê, já roubou. Assim será a volta do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas os sinais mostram mais ou menos que Ele está perto. Não tem ninguém? Eu devolvo o microfone para o pastor. Eu estou muito cansado hoje, irmão. Ore pelo pastor Cleito. Ore pela minha esposa. Ela trabalha no hospital. E tem dias que não dá para ela acompanhar, porque o horário dela é das 2 da tarde às 8 da noite. E eu também ainda trabalho, além de pregar, eu trabalho também numa empresa. E às vezes eu atendo a empresa uma semana à noite e uma semana pela manhã. Então, para organizar essas agendas, para poder estar vindo certinho, não falhar, é muita coisa. E eu vim de 700 e poucos km para poder estar aqui com vocês. Ore por nós, pelo pastor da igreja, por esse ministério. E eu tenho certeza que esse ministério vai muito mais longe ainda. Quem crê, diga amém. Quem está orando pelo teu pastor, diga glória a Deus. Está mesmo, crente? Está mesmo?
Quando vinha aquele filho do Satanás lá para querer botar pincuinha, falar alguma coisa do seu pastor, não aceita. Eu não aceito ninguém vir falar mal do meu pastor para mim. Não aceito. Já vieram várias vezes, eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Você já sentou, você já foi no monte orar com ele, já foi em vigília, já foi lá. Não fui, então como é que você está falando mal? Não fale mal de um homem de Deus. Porque é ele que entra no mundo espiritual para dizer, Deus, abre a porta para Maria. Cura o Joãozinho, que tá, ele entra no mundo espiritual, um contrito. E ele recebe retaliações por causa disso. Aí vem um filho de Satanás lá, não sei de onde, para querer falar. Irmão, pelo amor de Deus, repreenda isso em nome de Jesus. Nosso foco é o reino de Deus, tá bom? Receba o homem de Deus com palmas de vitórias para Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem gostaria de receber o pastor Cleiton mais uma vez nessa casa, diga amém. Deus abençoe. Numa próxima, eu creio que eu adorei pegar essa agenda aí, né? Mas graças a Deus deu certo, esteve aqui conosco. Eu creio que Deus retornar em paz, abençoado em nome de Jesus. O senhor trouxe alguma coisa para estar? Não, mas tem Bíblia. Irmão, cadê as irmãs aqui? Tem irmã aqui que não tem Bíblia. Quem não tem Bíblia aqui? Pronto, já vai resolver o problema. O pastor Cleiton já trouxe ali Bíblia. Compra lá, não sei se é a Bíblia da mulher, se é a Bíblia pregação pessoal. Aí, irmã, mexe, falou até em língua agora. Vai mexer com King James. Então passa lá, irmão, aproveita. Eu tenho uma dessas em casa, linha, viu? Você quer ser uma mulher mais sábia? Não que sabia assobiar, mas que queira aprender a palavra de Deus. O pastor vai estar ali fora, procure ele, abençoe o ministério dele. Porque não é fácil não, irmão. Já vivi na vida itinerante, não é fácil. E só Deus para dar graça nessa transição de cidade, de estado. É muito cansativo mesmo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe, leva a paz para a esposa e todos no ministério. Muito obrigado por nos atender. Que Deus os abençoe. Ainda continuando nessa espiritualidade, nós vamos estar aqui terça-feira às 19h30. Vamos ficar na mesma espiritualidade, na mesma unção, na mesma pegada. Terça-feira às 19h30. Quinta-feira estaremos aqui também às 19h30. Sábado, nós vamos estar aqui num grande encontro aqui com toda a igreja, não só as mulheres, mas todos estão convidados a vir participar da espiritualidade espiritualidade emocionalmente saudável. Então vem participar conosco, as mulheres estarão aqui, nós estaremos aqui num grande café e vai ser uma bênção, irmão. Vamos fazer um belo café no sábado, às 19h30 estaremos aqui participando da espiritualidade emocionalmente saudável. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão por aqui ou já chegou o terceiro céu? Eu creio que vocês estão aí. Vaz, Deus abençoe. Quero agradecer pela cooperação aí da família e todos que o acompanham. Deus abençoe a todos vocês, as nossas irmãs também lá da Jesus Nazaré. Cileia, Deus abençoe. Obrigado, as irmãs. Deus abençoe a todos vocês, os nossos irmãos, o Paulo. Deus abençoe. A Alessandra também está aí. Muito obrigado por ter vindo. Que Deus abençoe. Ok, a Stephanie, cadê a Stephanie? Fez aniversário também. Domingo será o nosso culto do amigo também, é isso? Domingo é o nosso culto do amigo. Quem tem amigo aí, diga amém. Então convide ele para vir no culto do amigo. Então sábado, nós vamos estar aqui às 19h30. Irmão, você viu que gente chique? Os irmãos trabalharam com carinho. Tem uns irmãos que eu pensei que era doido, eu pensei que era só o pastor que era doido, pastor Cleiton. Mas tem uns irmãos que ficaram aí com o pastor até 1h da manhã e coloca gesso, varre, coisa, limpa a igreja, pinta a igreja, quebra a igreja, restaura a igreja. E tem uns irmãos doidos aí. Muito obrigado por todos que têm nos ajudado, que têm nos abençoado a fazer essa obra cada dia crescer e prosperar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E cá, Stephanie fez 15 anos. Irmãos, hoje eu tive o pastor Daí, tive ontem, logo após o culto, nós tivemos no velório do nosso irmão Gabriel. E hoje foi muito triste, foi um dia muito... Ontem foi um dia muito pesado, hoje foi pior ainda. De saber que o jovem procurou, falando com a mãe, com a família,
e disse: eu preciso voltar para a igreja. E eu preciso ir lá na IEB. É lá que eu preciso ir. Não que eu não tivesse, tem outras igrejas que ele podia ter procurado. Mas pelo carinho que ele tem, pelo pastor da igreja, pelos irmãos da igreja, ele gostaria de estar aqui conosco. Mas, infelizmente, houve uma fatalidade. E hoje ele já não está mais em nosso meio. Por isso, quando o pastor fez o convite, você não recuse. Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. A gente se programa para fazer amanhã. Mas quem sabe que nós vamos chegar até amanhã. Aproveite a oportunidade. O pastor falou uma coisa, era uma concepção quando eu não era crente. Eu só vou ser crente quando eu for velho. Jesus, eu vou te mostrar que eu vou te pegar no caminho. Olha onde eu estou aqui. Estou igual o Caleb. Cheguei aos 40, com vigor de menino de 20. Amém? Amém ou não amém? Porque tem muito jovem que já está cansado, irmão. Já está cansado. Na época do mundo não tinha noitada, não tinha balada, não tinha hora. E não tinha hora de saída e nem de chegada. Aí para Deus eu sempre fico restringindo para Deus. Sempre vou minguando para Deus. Para Deus sempre devemos dar o melhor. Amém? Essa menina muito simpática. Deus abençoe. Viu? Ó, Gabriel, vem cá. Eita, o Gra também fez. Olha, quem fez aniversário aqui, irmão, por essa semana? Quem fez aniversário? Dê uma linda salva de palmas aqui, queridos, nossos irmãos. Bom, a festa já está pronta. Tem cachorro quente no final, tem caldinho no final. Passa lá no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que Deus continue abençoando poderosamente, né, Stephanie? Deus abençoe, Gra. Era tudo pichotinho, viu, irmão? Tudo pichotinho. Olha o tamanho. Não cresceu muito não, mas está grandinha, né? Cresceu. Olha esse moço chique aqui que está bonitão. Também era outro pichote também. Está aí de volta para a casa do Pai. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós queremos te louvar pela vida do Gabriel, da Stephanie. Somos gratos a Ti por mais um ano que o Senhor concedeu a eles. Conserva eles com saúde, com graça, com sabedoria, cheia do temor. Que eles venham estar na Tua presença constantemente. Que eles aprendam a contar os seus dias na presença do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los com tudo aquilo que anseia o vosso coração. Pois como sempre falamos, nós não temos ouro, não temos prata para dar tudo aquilo que eles precisam ou merecem. Mas o que temos nós profetizamos. Que venha toda sorte de bênção sobre a vida deles e todos os seus familiares. Que o Teu nome venha a ser glorificado em tudo que eles façam. Aonde eles colocarem a planta dos vossos pés, aonde eles colocarem as suas mãos, abençoado seja. Pois no nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, Stephanie, Deus abençoe. Luciana, prepara o bolinho de chuva que nós vamos comemorar lá. Deus abençoe. Linda salva de palmas, Gabriel. Glória a Deus. Vamos embora para casa. Vamos na paz, que amanhã seja um dia abençoado, uma semana promissora de sucesso sobre a vida de cada um de vocês. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Saia daqui cheio da presença dele em tudo que você faça. A presença do Senhor se faça presente. Obrigado por ter vindo, Márcia. Deus abençoe. A nossa irmã ali, que veio também hoje. Deus abençoe. As irmãs loiras aqui do lado aqui. Deus abençoe vocês, que está ali junto com a Cíntia. Deus abençoe o meu amigo também que está ali. Muito obrigado pela sua presença. O meu amigo que está ali do lado do André. Muito obrigado. As nossas irmãs. Obrigado no nome de Jesus. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Diga, eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Quem nos fortalece? Abra os seus braços e diga para ele, dá licença que a minha bênção é grande. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, permaneça sobre os vossos corações, não só hoje, mas eternamente. Os vencedores em Cristo Jesus, digam. Dê um abraço apertado no seu irmão, diga, eu acredito no seu milagre. Um beijo no coração de todos, vou em paz.
Que o Senhor vos abençoe. Pastor Cleito, logo está ali fora. Fale com ele, recebe a sua Bíblia no nome de Jesus. Por tudo que vais fazer.